Lá no módulo 13, 13, não, 12, isso. Lá no módulo 12, nós vamos ver que vai falar um pouquinho sobre a escravidão africana na América. Porque quando os portugueses vieram para cá e não conseguiram muita mão de obra para poder construir tudo que eles queriam, né, para trabalhar na terra, eles passaram a comprar pessoas da África e trazê-las para cá como escravas. Então, essa escravidão do africano aqui na América, a gente vai ver que o contexto era dessa expansão ultramarina, né? Porque eles viajavam e aí nessas viagens era fácil comprar e vender, e aí eles compravam essas pessoas e levavam para revender em outros lugares, e também por conta dessa colonização europeia na América. Então, eles viam essa mão de obra muito útil, né, para o trabalho aqui. As características é que o escravizado ele é visto como mercadoria. Então, assim como eu compro um copo, né? Esse copo me pertence. E se eu não quiser ele mais e quiser jogar fora, ou se ele quebrar, é meu. Eu comprei, eu paguei, eu faço o que eu quiser. Então, a pessoa escravizada ela era vista dessa forma. Sem remuneração, eles não recebiam nada pelo trabalho feito. Eles eram privados de liberdade, eles não podiam ir e vir na hora que quisessem. Eram transportados em navios negreiros, né, também chamados de tumbeiros, que eram o transporte feito em condições assim muito precárias, muito difíceis. E apesar de que existiam outras pessoas com relações de trabalho diferentes, como a servidão, o servo ele é diferente do escravo. Por quê? Porque o servo ele também fazia às vezes trabalho forçado, né? Mas ele não tinha, ele não era considerado uma mercadoria, tá? Ele não podia ser vendido ou comprado e não vinha de outras regiões. Então, às vezes tinha aquela pessoa que trabalhava para o senhor e tinha que fazer tudo que ele queria, né? Trabalhava e não podia mudar de lá porque ele estava ligado à terra, e é isso a gente viu lá no feudalismo. Mas a diferença entre o servo e o escravizado é essa, né? O escravizado era uma mercadoria e o servo não. As consequências foram a mercantilização da escravidão, tá? A escravidão se tornou um meio de ganhar dinheiro, o afluxo de milhões de escravizados da África para a Europa e a América, então pegava essas pessoas lá da África e levava para outros lugares, e também o sincretismo religioso como uma forma de resistência. Então, essas pessoas que eram tiradas do seu local de origem, levado para outro, imposto a elas outra religião, eles tentavam agregar elementos da sua religião nativa, né, original, com essa outra que eles estavam sendo obrigados ali a conviver. Bom, lá no módulo 13 agora, a gente vai ver sobre as conquistas das Américas, no século XV até o século XVII. Então, o que foi que motivou essas conquistas, né? Os fatores que motivaram foi a expansão da fé católica, o Estado Nacional moderno e o mercantilismo. A gente já falou isso no módulo anterior. Os povos conquistados aqui, os principais, né, foram os astecas, os incas e os maias. E houveram outros povos também, só que povos com grupos menores, com menos organização política e social. Então, o que se destacam mais são esses. A conquista ela foi feita aí por Cristóvão Colombo, Cortés e Pizarro, foram os principais que vieram, né, para essa região. Eles conseguiam isso por conta da superioridade bélica, então eles tinham armamentos poderosos que os outros não tinham e não tinha como fugir, né? A catequese foi uma outra forma de dominação também, levar a palavra, né, a religião. Um outro fator foram as doenças europeias e africanas, porque muitos povos que, quando eles se encontravam, um não tinha resistência, né, à doença do outro. Então, por exemplo, os indígenas, eles não tinham anticorpos,
o corpo deles não estava preparado para suportar uma gripe, coisa que para os europeus era normal. O vírus chegava aqui e matava milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas, quer dizer. Por quê? Porque os organismos não tinha resistência, não tinha vacina, né? Não tinha anticorpos para isso. Conflitos internos. O que a gente pode destacar esses conflitos internos? É porque os povos nessa época, eles não eram um único povo unido, eram povos diferentes e eles mesmos muitas vezes não se entendiam, então não conseguiam se organizar para combater o inimigo, tá? A fome também foi um outro fator que enfraqueceu esses povos. Bom, dentro dessa estrutura da colonização, nós vamos ver que foram divididos aí os vice-reinos e capitanias gerais, tá? Nelas existiam grupos que eram chamados de audiências, que tinham uma função jurídica, né, de determinar o que é lei, o que pode, o que não pode, e tinha também os cabildos, que seriam tipo uma câmara de vereadores, algumas pessoas que participavam ali da organização política local. Dentro dessa estrutura metropolitana, nós vamos ver as casas de contratação, que seria ali o grupo que cuidava da parte de arrecadação de impostos, né? E o Conselho das Índias, que seria a representação direta do rei, já que o rei não estava aqui, ele estava lá na Espanha, então era aquele núcleo, aquele grupo específico que tratava das coisas relativas ali ao rei, era a ligação direta com o rei na Espanha. Em relação à economia, eles praticavam ali a mineração, a pecuária e a agricultura. O trabalho, ele era compulsório, quer dizer, a pessoa não tinha escolha, né? Se, eu quero ou não quero trabalhar, não, elas eram obrigadas, e aí, nesse caso, tinha a encomienda e a mita. A encomienda utilizar a mão de obra de indígenas, mas ele tinha que, em contrapartida, catequizar esses indígenas. Já a mita era um sistema de exploração de mão de obra nas minas, né, para mineração, para escavação de ouro, né, procurar ouro, prata, metais preciosos. Isso já existia desde antes da chegada dos europeus, mas os europeus mantiveram isso entre os indígenas para conseguir metais preciosos, que era algo que eles queriam muito, né? E depois utilizaram também o trabalho africano, né, de pessoas escravizadas. Bom, houve sim as resistências, né, e também as trocas culturais entre esses povos. Dentre eles a gente pode enumerar a mita, que foi algo que os indígenas praticavam e os europeus aprenderam com eles. O milho, a batata, que são itens alimentícios, né, que acabou sendo recebido por outros grupos. Então, o milho ele era nativo aqui, né, da América e foi introduzido na alimentação dos europeus. E tem também a questão do Dia dos Mortos, né, que é um aspecto cultural praticado aqui por grupos pagãos, né, principalmente lá na região do México, e que foi incorporado na cultura e que é algo que é celebrado até os dias de hoje, tá? Bom, e por fim, lá no módulo 14, vai ter vai falar sobre o Brasil, né? Sobre a colonização especificamente aqui no Brasil, entre os anos de 1500 e 1532. Então, esses primeiros anos da conquista portuguesa, ele vai ter ali algumas características, dentre elas é que Portugal não tinha muita preocupação com uma conquista efetiva, eles não deram muito moral para esse terreno aqui no começo, né? O Cabral chegou aqui em 1500, voltou, contou para todo mundo a novidade e eles, legal, que bom, mas acabou ficando por aí, não deram muita moral de cara, não, tá? Por quê? Porque de cara parece que não tinha metal precioso, não acharam ouro nem prata, né? Não tinha um excedente agrícola que fosse atrativo, que desse para ganhar muito dinheiro. O lucro estava mais lá na região do Oriente mesmo, lá com as Índias, né? Na região das Índias. E
Também por conta aí desse etnocentrismo europeu, né? Eles não deram muita moral para o povo daqui, a princípio não. Depois eles vão mudar de opinião. E esse interesse português ele vai acontecer a partir do extrativismo do pau-brasil, que é uma madeira nobre, né, utilizada aí porque ela solta uma tinta vermelha que era muito utilizada para pintura de tecidos. Ah, Portugal vai fazer aí algumas expedições guarda-costas, que seriam viagens onde os navios vão ficar, tipo, vigiando aqui a região, né? Fazendo ali aquela ronda para ninguém tomar aqui o território. Vão começar ali aos poucos a fazerem algumas feitorias, né? Construções com função comercial e militar, assim como eles tinham feito lá na África, eles fizeram, né? Começaram a fazer aqui também. Os primeiros colonos foram degradados, que eram presidiários, criminosos portugueses eram trazidos para cá como forma de punição, e náufragos, né, pessoas que às vezes eram resgatadas no mar e eram deixadas aqui. E nesse contexto nós vamos ver assim, choques de cultura. Os portugueses tinham um modo de vida, os indígenas, os nativos tinham outro totalmente diferente. E dentre esses aspectos, a gente pode destacar a antropofagia, que nada mais é do que popularmente a gente conhece como canibalismo, né? Comer carne humana. Algumas tribos indígenas, não todas, viu, gente? Algumas tribos tinham esse costume porque eles acreditavam que ao ingerir aquela carne, eles estariam absorvendo a força, né, daquele sujeito ali, que geralmente era alguém numa disputa, numa guerra, morria, então eles ingeriam aquela carne para receber também a força dele, né? Para os europeus era muito comum o acúmulo de bens, acúmulo de riquezas, já para os indígenas não, né? Eles não tinham isso com eles, e aí eles eram tidos como preguiçosos, e nós vamos ver que, na verdade, o que eles tinham não era preguiça, né? É porque eles achavam que eles tinham tudo o que precisavam. Então não fazia sentido trabalhar, não aproveitar a vida para deixar coisas reunidas para o filho, sendo que o filho teria a floresta, teria tudo o que ele precisava. Então era uma outra forma de ver a vida. Os indígenas também tinham outras formas de religião, né? E o início dessa conquista efetiva, quando os portugueses realmente começaram a vir a se instalar aqui, né, a ocupar, a defender e a explorar esse território, foi quando eles ficaram sabendo, né, que tinham encontrado metais preciosos lá nas colônias espanholas, e eles falaram, ah, se tem lá, aqui tem também, vamos procurar melhor, esse negócio tá errado, né? E constante presença de estrangeiros no litoral brasileiro. Os franceses são um deles, né, que ficavam, né, por aqui. Uns chegaram até morar, no caso os franceses, ficaram cerca de 10 anos por aqui. Depois eles falaram, ó, vamos tomar conta, senão esse povo vai tomar o que é nosso. E também por conta da decadência do comércio com o Oriente. O negócio lá, a negociação com a Índia já não estava tão bom assim como era no começo. Então eles, vamos concentrar mais aqui, vamos cuidar da nossa colônia e deixa esse negócio para lá que não anda dando muito lucro mais, tá bom? Bom, então é isso. Algumas coisas assim bem superficiais sobre os módulos anteriores, mas só para vocês terem essa referência, esse ponto de partida aí para poder estudar, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem poder ser sanada, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.